Beleza, galera, vamos dar uma olhada de novo para aquela mesma tabela que a gente tinha antes. E agora a minha intenção é a seguinte, eu quero procurar por um dos times e aí ter como resposta qual é a idade da pessoa que torce para esse time. Por exemplo, se eu colocar SP aqui, SP é o time de Cláudia e Cláudia tem 21 anos, então aqui tem que aparecer 21. Se eu mudasse aqui, por exemplo, para um outro time, então eu vou mudar agora para Cru, de Cruzeiro. O que tem que aparecer aqui? A idade do Vitor, que tem 27 anos. Então aqui seria, ao invés de 21, 27. Então a minha intenção é essa, escrever sempre um time aqui dentro e ter como resposta a idade da pessoa que torce para esse time. Então vamos lá, PROC-V, por quê? Porque eu estou procurando por um time na vertical. E aí lembra do outro vídeo, o PROC-V, ele sempre procura na vertical e vai para a horizontal, corre para a horizontal, assim como o cavalo do xadrez lá, que foi o exemplo que eu dei. O valor procurado então vai ser a célula E1, mais uma vez, que é a célula onde eu estou escrevendo o nome do time. Tá? Então vou botar aqui em valor procurado E1. A minha matriz tabela agora é um pouquinho diferente. Por quê? Não sei se vocês lembram das características da matriz tabela, que eu falei lá no vídeo, no primeiro vídeo de PROC-V. A primeira coluna dessa matriz tabela tem que ser onde estão os valores procurados. Aonde eu tenho, qual dessas colunas aqui eu tenho os times? É a coluna C de casa. Então, a primeira coluna da minha matriz tabela tem que ser obrigatoriamente a C. E ela vai até onde? Se eu quero a idade como resposta, a idade, repara, está na coluna seguinte a C, na coluna D. Então, ela tem que vir pelo menos até a D de dado. Aí pergunta, se fosse de C até F, tem problema? Não. Por que não tem problema? Porque as informações da coluna D estariam dentro de uma matriz que eventualmente fosse de C até F. Então é importante que as informações estejam contidas na matriz. Nesse caso aqui, beleza. Número índice de coluna. O que é esse número índice de coluna? Vocês lembram? Minha matriz então está pegando C e D, só que eu quero a primeira ou a segunda informação da matriz? Eu quero a segunda informação da matriz, que é a informação que está na coluna D. Então, esse número, índice de coluna, vai ser o número 2. Número 2. E para finalizar, intervalo, 0 ou 1. Vocês lembram a diferença do 0 e do 1? O 0 é para ele procurar exatamente pelo que está escrito aqui. E o 1 para ele procurar por um valor aproximado. Eu vou dar uma boa dica para vocês agora. Em 99,9% dos casos, quando a gente usa a fórmula PROC-V, a gente costuma colocar o 0 no final. E por que a gente costuma colocar o 0 no final? Porque a regra de aproximação do Excel não é tão clara, não é tão trivial assim. Então a gente corre um risco muito grande de colocar o 1 no final e ele acabar achando, sei lá, que Cruzeiro, ao invés de parar aqui, ele tem que parar em Botafogo, por alguma regra louca de localização e de pesquisa do Excel. Então a minha dica é, quase sempre a gente coloca o 0 no final. E se vocês repararem, quando a gente escreve a fórmula PROC-V, tenta escrever aí no Excel, numa célula qualquer, igual PROC-V. Vocês vão ver que esse último argumento, que é o intervalo, ele aparece entre colchetes. E o que significa que ele está entre colchetes? Significa que ele é um argumento opcional no Excel. Então, se você não colocar nem 0 nem 1, o Excel vai assumir um valor para esse cara. Ele deixa você fazer a fórmula colocando só as 3 primeiras informações. Porque se você não colocar nada na quarta informação, que é o intervalo, ele assume um valor. E esse valor que o Excel assume é o 1. Então aí está um grande risco para a gente não colocar o 0 no final, ele assumir aproximações, ou seja, assumir o valor 1 como quarto argumento e aí acabar parando numa informação errada. Como a pesquisa sempre é feita de cima para baixo, existe o risco dele parar em uma outra célula, por exemplo, se eu tivesse escrito aqui cru com acento agudo no U, tá? Repara, não existe esse cara em nenhuma célula da coluna C. Então ele vai procurar de cima para baixo e vai parar aonde ele achar que está mais ou menos parecido com esse cru. Só que a regra de aproximação de texto dele não é tão simples como a gente acharia. Cru, a célula mais próxima de cru com acento agudo no aqui é a Cruzeiro, então ele vai parar aqui. Não necessariamente ele para aqui. Ele pode parar, por exemplo, em Corinthians ou em Botafogo. E aí, se ele parar numa célula anterior, ele pode te dar a informação errada. Então, conclusão da história. Quase sempre a gente coloca o 0 no final. Só tem um caso que eu conheço que a gente vai usar o 1 no final. E a gente vai mostrar isso mais para frente dessa explicação de PROC-V e de PROC-H. Mas, como regra geral, lembra de colocar o 0
lá como último argumento. Beleza? Vamos mais uma vez pegar esse exemplo agora e identificar como é que ele funciona dentro do Excel. Um abraço!